meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que já tem me perguntado bastante sobre como organizar uma viagem internacional. Seja uma viagem a dois, seja uma viagem sozinha, seja como for. A primeira dica que eu vou dar é você escolher o seu destino. Escolher, como que eu escolho o meu destino? Muita gente pergunta, o que eu faço? Como que eu escolho? Bom, isso não é uma coisa que eu posso te falar. É você quem tem que parar e pensar assim, pra onde eu quero ir? Pra onde meu coração tá me chamando, sabe? Viagem é pra onde meu coração tá me chamando. Viagem é muito isso. Às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, o que você vai fazer no Irã? Por que eu fui pro Irã? Eu e o Jorge, nós fomos pro Irã. Porque a gente queria, porque a gente estava com vontade, porque era o que o nosso coração estava pedindo. Então viagem tem muito disso, de você seguir uma coisa que te chama. Eu adoro ir para lugares tipo Dubai, Marrocos, Líbano, eu fiquei apaixonada pelo Líbano, então esquece isso de para onde eu devo ir. Pergunta para você mesmo. Onde que você olha aquela imagem assim, você fala, nossa, meu coração tá me chamando para esse destino. Aí você pega e vai. Aí você se joga. A segunda dica, então, a partir do momento... só uma coisa. Aí às vezes você fala assim, mas eu não tenho um lugar definido. Só sei que eu quero sair do Brasil, eu quero ir pra fora. Aí sim, aí você começa a pesquisar, você começa a se perguntar, eu gosto de frio, eu gosto de calor, eu quero praia, eu quero montanha. Enfim, é uma coisa que você tem que se organizar. E se você for viajar com um parceiro, com um marido, uma amiga, enfim, o seu filho... Aí você negocia com essa pessoa, né? Pelo menos aqui em casa é assim que a gente faz. A segunda dica para você poder organizar a sua viagem internacional é o custo. Pergunte-se quanto você quer gastar. Isso é muito importante. Quanto você está disposto a pagar? Eu tenho 3 mil reais. Eu tenho 5 mil. Eu tenho 10. Eu tenho 50. Pergunte-se quanto você quer gastar, porque a partir dali, quando você quer e pode gastar, né? Claro. Porque a partir dali você vai começar como que eu vou dizer, a delimitar aonde você até onde vai o seu raio de atuação de viajante. Então, vamos dizer, você quer conhecer a Tailândia. Mas a passagem para a Tailândia é muito cara. Sim, é caríssima. Eu já fui, é cara. Mas lá as coisas são muito em conta. Então, assim, comece a pesquisar o quanto você tem, então para onde você quer ir e o quanto você tem para gastar. E aí, a partir daí, você começa a delimitar. 3. Escolha o tipo de viagem que você quer fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, na Alemanha, quando a gente foi, a gente queria fazer a maior parte, uma quantidade maior de países que a gente pudesse na Europa. E a gente sabia que quanto mais países a gente colocasse, menos sobraria para comer uma comida bacana, para... sei lá, fazer mais compras. Então a gente definiu o tipo de viagem que a gente queria fazer. Isso é muitíssimo importante. Depois que você definiu o lugar e definiu quanto você tem para gastar, é importante você definir o tipo de viagem, porque a partir dali você vai selecionar hotéis que sejam compatíveis com o estilo de viagem que você quer fazer. A gente quer uma viagem mais mochilão, você não vai ficar procurando hotel 5 estrelas. A gente quer uma viagem de conforto, então você não vai ficar buscando hotel mais em conta. Você até pode buscar uma promoção, mas você não vai buscar um camping. Então é muito importante definir, principalmente se você estiver viajando com outra pessoa ou outras pessoas, que isso fique muito claro, porque senão no meio do caminho... olha o tipo de hotel que a gente está ficando. A gente já teve problema desse tipo na viagem, né? Porque a gente ainda fazia uma viagem bem perrengueira, assim, aquelas viagens que a gente... Juro, eu comia batata de potinho, de saquinho, pra gente economizar o almoço. E a gente muitas vezes foi ao McDonald's, foi a empresa desse tipo. Eu sou vegetariana, eu não como carne, mas como peixe, então a gente pedia tipo um McFish, pedia uma promoção do dia, e eu pedia um McFish e a gente dividia o combo de batata frita, refrigerante e cada um comia um sanduíche. A gente não tinha condições? Até tinha, mas a gente optou por economizar em certas partes para botar em outras. Então porque é importante você delimitar um valor, porque a mesma viagem pode custar 10 mil como pode custar 50 mil. Isso é fato. Então a gente tinha essa ideia, nós queremos viajar mais
e mais vezes. Então, a gente sabia que a gente, como estava em início de carreira, a gente ainda tinha muito essa opção de, sei lá, deu na telha ficar 1 mês e meio viajando, pô, beleza, vamos fazer. Hoje em dia a gente já não tem tanto essa disponibilidade. Nossas viagens elas têm que ser mais curtas. A gente agora está tentando viajar menos e mais vezes, mesmo porque o nosso estilo de viagem mudou. Hoje em dia, eu não aceito mais ir para um hotel que não me dê um conforto, eu não aceito mais ir para uma viagem sem pesquisar os melhores restaurantes da cidade para eu poder ir, sem tomar muito vinho durante a viagem. Então, a única exceção que eu abri foi para o Irã, que lá não podia bebida alcoólica, mas hoje em dia eu falo pro Jorge, um pôr do sol sem uma taça de vinho, eu não entrei no avião. E a gente gosta hoje de fazer viagem de gastronomia, de vinhos, de rotas românticas, coisas que antigamente não tinham tanto valor pra gente. Então escolha o tipo de viagem. Falei muito sobre essa parte porque é importante, é muito importante você saber exatamente que tipo de viagem você quer fazer. Bom, o quarto ponto para você começar a organizar a sua viagem é você definir se você vai fazer tudo sozinha ou se vai fazer com uma agência. Muitas mulheres acabam conversando comigo, seja viajando sozinha ou acompanhada, falando: poxa, eu não sabia que dava tanto trabalho organizar uma viagem. E algumas falam assim: não, é muito mais em conta viajar sozinha. Sim, você está abrindo mão de uma cadeia de profissionais. Você está abrindo mão do guia, você está abrindo mão do agente de viagem, você está abrindo mão do motorista que vai te levar do aeroporto até o seu hotel, você tá abrindo mão de uma enorme quantidade de profissionais que sim, ganhariam para que você não tivesse uma dor de cabeça com isso. Então são inúmeras coisas que você tem que pensar que não é aquela parte legal e oba-oba da sua viagem. Então depois dali você vai para onde? Você vai pegar um trem? Que horas que é o trem? Que horas que sai? Que horas que chega? Que horas que vai combinar com o tour que você vai fazer na cidade Y? Que horas que fecha o museu? Que horas que fecha... Então são pequenos detalhes que quando você está viajando com um agente, organizando a sua viagem, você acaba não tendo que se preocupar com nada disso. Porque vai ter uma pessoa lá te esperando com uma plaquinha com o seu nome, que vai botar você dentro do carro, que vai levar você pro seu hotel, que já vai organizar com o hotel para você fazer um check-in antes, ou já vai deixar suas... Você não se preocupa nem onde estão suas malas. Então é você realmente pensar se você quer ter esse trabalho, porque muitas vezes, principalmente quando você viaja em casal, isso dá muito problema, porque você combina de fazer uma coisa, olha, minha parte é essa, sua parte é aquela. Aqui em casa sempre dá problema. Já fiz um post sobre isso, é um post super visitado, que eu falo assim, que irrita, que faz a gente brigar pré, durante e pós a viagem. Porque o Jorge sempre combina de fazer a parte dele. E adivinha, o Jorge nunca faz a parte dele. O Jorge é o estilo de pessoa que deveria viajar com um tour, com um grupo de viagem. Porque ele não quer se preocupar com isso. Ele simplesmente não quer, ele quer curtir só a parte boa da viagem. Porque ele se estressa tanto, ele acha tão chato, ele acha tão ruim, que ele prefere pagar para que façam isso para ele. E gente, no final das contas também não é uma diferença de preço assim tão absurda. Só você pesquisar e você analisar o que você realmente quer. Gastar um tempo trabalhando, organizando a sua viagem, ou delegar isso para alguém e ficar só com a parte boa. Aí você que analisa. E o quinto ponto que eu acho super importante na hora de você organizar a sua viagem internacional é a questão da documentação. Pense, você quer ir para os Estados Unidos. Primeiro consiga o seu visto, né? Você já tem passaporte? Quantas pessoas falam assim pra mim: ai, meu sonho é ir para os Estados Unidos. Você tem passaporte? Não, você não tem? Então, primeira coisa, pense nos vistos. Um dia desse mesmo, eu e o Jorge, a gente estava planejando ir para um determinado país. E aí entrou na internet rapidinho, né? Porque a gente já tem meio que a prática disso. Ele entrou na internet rapidinho e deu uma olhada no que precisava pro visto. Na hora a gente já falou: não, esquece, fica para uma próxima viagem. Porque apesar da gente querer muito ir para esse país, o tempo que exigia para tirar o visto, os custos do visto, as dificuldades para tirar o visto, nesse caso, a gente achou melhor nesse momento não fazer. Então, antes de começar a planejar uma viagem, veja exatamente quais as documentações que são necessárias, para que você não fique perdendo seu tempo procurando, achando que vai dar. Ou você desiste da viagem e espera até que você consiga a documentação necessária, ou
você troca por outro país. E isso se aplica a tudo, não só a documentação do que é preciso para entrar no país, para tirar o visto, mas também das vacinas. Então tem alguns países que exigem que você tenha a vacina de febre amarela. Então é isso, são esses 5 pontos que eu acho que vocês têm que ficar bem atentos na hora de organizar uma viagem internacional. Muito atento. Escolher o país que você quer, ou os países. Viagem é uma coisa, pra gente, principalmente saindo do Brasil, é uma coisa muito cara para você ir para um lugar que você não quer. 2, veja o quanto você quer e pode gastar. Não deixe nunca de ter isso em mente, quanto que você tem condições de gastar. 3, escolha o tipo de viagem que você quer fazer. É uma viagem romântica? Gente, se for uma viagem romântica, pelo amor de Deus, vocês não vão passar perrengue sabe, no meio do deserto. Planeje uma viagem romântica. Você está recuperando seu casamento, a viagem tem que ser romântica. Escolha um local onde vocês vão passar dias de amor. Então, tenha muito isso em mente. A 4ª coisa é se você quer organizar a viagem ou se você quer delegar isso. Então, que tipo de viagem você realmente quer para você desde o início. E a 5ª, que é muito importante, é a documentação para entrar no país. Então, com esses 5 itens, você já começa a organizar muito bem a sua viagem. E repare, eles vêm muito antes da sua pesquisa sobre o destino. Então, antes de começar a sonhar e pesquisar e ver, define esses 5 pontos que vão assim organizar muito mais a sua cabeça na hora de organizar a sua viagem. Porque senão a viagem começa a ficar tão cansativa essa organização, essa busca de informação. Você entra na internet, você pega informação de um, informação de outro e entra num blog. E quando você vê, você já está até exausto, você não sabe nem mais o que fazer, as informações estão confusas. Então pega esses 5 itens e a partir deles eles já vão servir como um funil. Até porque você for digitar no Google para poder procurar, eles já vão te ajudando, te dando uma direção. Bom, eu espero ter ajudado vocês na organização da viagem. Eu sei que não é uma coisa fácil, talvez para mim hoje em dia seja, mas até eu às vezes ainda passo uns grandes perrengues, mesmo depois de mais de 40 e poucos países. E países assim super diferentes, mas isso só me trouxe experiência e só mostrou que viajar é muito bom. E quanto mais organização você tiver e mais objetividade, quanto mais objetivo você for no que você quer, no que você pode, no que você deseja daquele destino e daquela viagem, vai ficar muito mais fácil para você organizar, tá bom? Um beijo para vocês. Se vocês gostaram, dá um joinha aqui embaixo, nem sei fazer. Se vocês gostaram, dá um gostei aí, dá um like no vídeo, aquela mãozinha que faz assim. E depois eu volto com mais vídeos pra vocês. E já sabem, nunca desistam dos seus sonhos.